Seja bem-vindo ao canal Sem Fome Sem Fumo. Hoje eu vou mostrar para vocês aquilo que eu acho que vai ser o trade do ano e mais especificamente ainda, quais vão ser os melhores ativos para você operar numa tendência bem clara e definida, do meio de setembro até quase o final do ano. Então, além de você ter um trade de alta taxa de acerto ao longo dos próximos meses, você pode ter um único trade, caso você queira fazer apenas um swing trade, um alto risco-retorno, mas também uma alta probabilidade de dar certo. Porque muitas vezes você fica pensando em assertividade versus payoff e um tem que compensar o outro. Aqui eu quero trazer para vocês ativos que vão ter uma tendência muito clara, estatisticamente falando, com o COT, o Commitment of Traders, corroborando com essa análise também, estatística, para você ter uma tendência muito clara, tanto para pegar apenas um swing trade e ficar posicionado aí por semanas, quanto também você ir fazendo scalps ao longo dessa tendência que se segue. Então você pode abrir um trade, pega 2, 3 para um, depois abre outro trade e vai assim escalpelando e vai pegando partes desse movimento que tende a se seguir aí nos próximos meses. Bom, antes de mais nada, eu fiz um relatório aqui, está bem completo. Eu vou deixar o link na descrição, caso vocês queiram ver. Ele tem algumas informações também de macroeconomia, etc. Mas o mais importante vai ser o que eu vou mostrar para vocês através de como que eu comecei essa análise, para depois chegar aqui, que na verdade é a explicação do por trás desses pontos que eu vou mostrar no vídeo, tá bom? Que aí você pode ver mais detalhadamente. Bom, como que eu selecionei os ativos? Primeiramente, uma ferramenta que é muito legal, vocês podem olhar no marketpulse.com. Ele vai ter as tendências baseadas nos últimos 20, 10 anos, 15 anos, dependendo do ativo, de acordo com o mês. Por que que existe isso, tá? É bem importante que vocês entendam que cada ativo ele performa de uma forma muito específica num determinado do ano, porque tem questão de balança comercial. Então, às vezes tem, por exemplo, a gente vai falar aqui do Japão, ele tem um Q4 muito fraco. Então, uma fuga de capital. Então, normalmente o iene tende a se desvalorizar. Não estou nem falando ainda em relação ao DXY, ao dólar, mas ele tende a se valorizar a ele mesmo, vou colocar aí no patamar, usando ele mesmo como base. Ele tende a ficar mais fraco no Q4 do que em outros períodos do ano, porque tem essa fuga. E, ao contrário, o DXY, né, o nosso querido dólar, que ele tem um rally durante o meio para o final de setembro até quase o final do ano, que é normalmente um calendário corporativo de que outras empresas têm que recolher, né, multinacionais recolhem e manda esse dinheiro tudo de volta lá para sedes que vão ter lá nos Estados Unidos. EOP, entre outras coisas aí, que caso você não esteja familiarizado com esses termos do mundo corporativo, né, EOP é basicamente o que você vai fazer uma forecast, né, uma projeção para o próximo ano aí de orçamento, etc. Então, tudo isso ele gira em torno das multinacionais aí espalhadas pelo mundo todo e que tem sede nos Estados Unidos. Então, é uma tendência normal que você pode acompanhar nos últimos 10, 15, 20 anos, que o dólar tem basicamente esse efeito. Ele chega num fundo anual aqui em setembro e depois ele explode para cima. Então, a gente pode esperar isso. Eu ainda não estou falando especificamente do gráfico do DXY olhando para esse ano, tá? Eu estou falando de uma forma estatística do que aconteceu nos próximos 20 anos. Depois a gente vai lá para o gráfico e a gente vai bater isso aí, o que a gente pode esperar de alvo ou qualquer coisa parecida. Eu gosto até de mostrar um outro site aqui, vocês podem olhar o Equity Clock, que ele mostra também essas sazonalidades. Então é sempre bom, sempre que vocês estão com uma ferramenta nova, vocês vão ver falando dessa ferramenta aqui, confere, veja se vocês acham mais outra ferramenta para bater, para ver se todos os dados estão indo para a mesma direção. Quando eu falar de COT, o Commitment of Traders, eu olho em mais de dois sites também para ver se está batendo tudo certinho. Eu olho lá no original, que é pela CFTC. Bom, então aqui a gente vê também ó, que em setembro, normalmente, o DXY faz um fundo e depois ele tem um rally até aí, quase dezembro. E o iene japonês, ele tem, na verdade, um movimento bem contrário. E a segunda moeda que eu vou falar também é o franco suíço. Ele tem uma coisa bem semelhante ao iene japonês. Inclusive, eu já estou posicionado no franco suíço. Depois a gente vai lá para o gráfico, eu mostro aí trading ideas para vocês pensar o que vocês podem fazer dentro do seu próprio setup. Eu não quero muito entrar, porque eu quero mostrar para vocês que é possível você trabalhar com alta assertividade, alta taxa de acerto e também ter um bom payoff. Então, porque normalmente às vezes a gente fica pensando que uma coisa tem que compensar a outra, ou você só fica pensando em assertividade e aí diminui o payoff, ou pensa em payoff, né, o risco-retorno, para compensar a sua assertividade que é ruim. Mas se você olhar sempre para ativos que têm uma tendência a ser formada,
ou que eles sempre estão numa tendência muito clara, você já vai aumentar a sua taxa de acerto naturalmente. E aí você, com seu risco retorno padrão de 2 ou 3 para um, você vai, obviamente, aumentar muito melhor. Seus trades vai ter muito menos estresse em relação a isso. Bom, esse não é o psicológico aqui que eu quero tratar nesse vídeo. Mas é obviamente que a gente sabe que é uma coisa inerente ao trade, que quando você acerta demais e tem um payoff bom, você se sente melhor, você se sente um trader melhor, obviamente que vai aumentando sua conta bancária, mas é importante você não ter uma taxa de acerto tão ruim também, porque senão você sempre. Eu já passei por isso, eu ia gravar um vídeo falando sobre isso, que eu tava com uma taxa de acerto muito ruim no day trade, e aí eu ficava compensando com risco retorno de 5 para 1, entendeu? E isso não é saudável. Mas é porque agosto foi um mês muito complicado, acho que foi complicado para todo mundo. Vocês podem ter acompanhado aí vários traders famosos que acabaram passando por isso e comentando também. Bom, então, a ferramenta que eu uso principalmente para ver a sazonalidade é esse Market Pulse, que ele vai dar aqui as tendências baseado nos últimos 20 anos de quase todas as moedas. Então, o que vocês podem fazer aqui por vocês mesmos também, tá? Então, olha aqui nos próximos 3 meses, ó, então o dólar ele tem uma tendência a se valorizar pelos próximos meses. Eu vou pegar uma moeda que tem uma tendência em cair nos próximos meses, e aí vou fazer esse match. E aí você pode pegar os exóticos, né? Vamos supor, franco suíço versus euro, né? Vamos supor, qualquer coisa assim. Então vocês podem pegar alguns exóticos para tradar também. Então, o primeiro filtro que eu comentei com vocês a sazonalidade. Da sazonalidade eu tiro, né, aqueles principais que a estatística já me dá como favorável de tradar numa tendência clara. E aí agora eu vou bater no Commitment of Traders. Por quê? Porque isso é um relatório que ele é reliable, confiável, que a gente consegue extrair informações de posições agora, né? Então a gente não está só mais olhando a estatística passada, mas a gente está olhando o posicionamento atual, no presente momento dos grandes traders. Bom, aqui no relatório eu trouxe isso mais detalhado, com print, mas o que é interessante vocês notarem? Esse bloco de demanda do USDJPY, que fez o último topo histórico, ele tem algumas particularidades que vocês vão entender aqui. A gente tem um bloco de demanda onde ele tocou a penúltima vez e não conseguiu fazer um novo topo, mas ele deu uma boa sequência. E novamente ele tocou essa região. E aí a gente vai analisar como que foi o COT nesses 3 toques. Tá bom? Então, da última vez, tá? É bom vocês observarem que quem faz a tendência aqui são os não comerciais. O que é importante aqui no vocês entenderem qual que é a participação de cada instituição, vamos dizer assim. Os comerciais estão em vermelhos, os não comerciais estão em verde. Quem que está levando o preço para cima? Claramente são os não comerciais. Porque os comerciais são, vamos pensar aí, Banco Central ou outras instituições que eles não estão ganhando na valorização da moeda. Na verdade, eles estão usando a moeda como hedge. Ou seja, eles estão comprados em, sei lá, saca de café e está vendendo dólar para compensar a perda ou não ficar tão exposto aí no próximo ano, na próxima colheita. Pode ser qualquer coisa. Tá? Então, esses caras eles estão lucrando com o seu produto e eles estão usando a moeda como hedge. Então, eles não são especuladores. Eles usam a moeda como hedge. Quem está ganhando dinheiro, quem está formando, surfando as tendências, logicamente são os não comerciais. Você vê que quando o gráfico sobe, eles também estão subindo. Quando cai, eles estão caindo. Então vamos lá, voltar para o bloco de demanda, que tocou aqui, foi a posição mais vendida desde então. Não estou olhando aqui para 2025, ainda a gente não sabia que aconteceria esse novo fundo. Mas eles estiveram muito vendidos aqui e depois eles voltaram a recomprar no ciclo natural de mercado, seguindo a sazonalidade. Vocês veem que eles voltam a recomprar. Mesmo eles estando vendidos, eles voltam na parte superior, porque, como falei, tem a questão de fuga de capitais, déficit de balanço comercial e entre outras coisas. Em abril, nunca os não comerciais estiveram tão vendidos no dólar em relação ao iene japonês. Porém, mesmo estando extremamente vendidos, como nunca tinha acontecido antes, ele não fez um novo. Isso aqui é uma divergência muito clara do que está acontecendo no COT para o que não está acontecendo no preço. Isso aqui a gente pode ver um movimento explosivo que pode acontecer nas próximas semanas. Porque aqui a gente está vendo que eles estão desmontando as posições vendidas. Eles estão recomprando o dólar e estão vendendo em iene japonês. Então ele está subindo mesmo estando fora de época de subir. E qual que é o receio dessa galera que está vendida? É ter um short squeeze. Por algum motivo começar a inverter, né, por conta da sazonalidade, começar a valorizar o DXY e o iene começar a se desvalorizar e esse gráfico explodir. Então, o que esses caras vão querer loucamente fazer?
fechar essas posições que estavam vendidas, eles já estão fechando aos poucos, para depois surfar a possível próxima alta. Então, o que que eu acho interessante dessa ideia de trade aqui? Eu coloquei uma VWAP que vocês provavelmente sabem que a VWAP ela não é tão confiável no Forex, porque a gente não tem uma forma centralizada de comércio de Forex, né? Diferente da gente falar do futuro de Nasdaq, que está na CME. Então, na verdade, isso está espalhado sobre todas as corretoras, mas se você pega uma das maiores corretoras, como Pepperstone ou sei lá, qualquer outra, você pode confiar um pouco, porque o spread vai ser pouco entre uma corretora e outra, até porque tem gente que vai fazer essa arbitragem. Então você consegue ter uma ideia de volume aí, de transação. Eu coloquei a VWAP, na verdade, só para ter uma mínima ideia de onde está o preço médio dessa recompra de dólares que foi feito do último fundo, lá do COT, até aqui. Tá? Eu já estou pensando em posicionar, já posicionei algumas ordens aqui nos 60% dessa última pernada, que ela está coincidindo com essa, abre mil aspas, VWAP dessa região, e estou colocando aqui no bloco de demanda também, no diário, então, para mim, isso aqui é muito interessante, porque tem um Fair Value Gap, tem uma zona de demanda, então essa região aqui para mim ela é muito boa de trade. E meu stop vem aqui ao fundo. Eu na verdade deixei várias ordens picotadas aí. Eu estou muito confiante que isso venha até aqui em cima, tá bom? Pelo menos 6, 7 para 1, dependendo aí do ponto se você pegar no bloco de demanda. Porque se você depois faça aí o teste lá no meu relatório, eu tenho detalhado isso. Que se ele pegar uma valorização muito parecida ou 2/3 do que foi ano passado, vamos colocar aí 2/3, que seria 8 a 9% da valorização que teve do ano passado da sazonalidade, que é o que a gente estava comentando antes aqui, cara, eu vou ter uma valorização de 8% em relação ao bloco de demanda, que possivelmente vai ser o melhor ponto aí para pegar esse trade. Mole, mole, aí esse 7 para 1 que eu comentei para vocês. Então, é um trade para vocês ficarem posicionados por muito tempo, talvez meses. Saibam que vai ter um swap, possivelmente por questão de corte de juros, etc. O swap vai ser positivo, tá bom? O swap vai ser positivo, então vocês podem ganhar dinheiro posicionados nisso. É diferente de outras moedas que você vai pagar um swap negativo, né? Obviamente, se você está pagando swap, igual você estar posicionado em alguns índices, você vai pagar um swap do overnight. Aqui não, porque a taxa de juros americana ela é maior do que a taxa de juros do Japão. Então, você ganha dinheiro por estar posicionado a favor dessa tendência. Então, eu vejo com muito bons olhos esse trade. Não é só uma questão de sazonalidade, que é uma estatística, por mais que seja confiável, a gente pode estar vivendo num momento totalmente atípico. E estamos vivendo num momento atípico, porque depois eu vou passar para o gráfico do DXY, ele está no fundo. Mas aí você pensa também da outra forma. Pô, se o DXY está num fundo de muito. Se você falar que nos últimos anos, se estivesse nesse preço, todo mundo toparia comprar. Então, se você olha para o passado e todo mundo toparia comprar no preço que está hoje, por que você não vai comprar hoje? Que provavelmente do ano que vem vão falar a mesma coisa, entendeu? Então, você tem que pensar sempre da cabeça para frente, mas olhando muito para o passado também, como uma forma de análise estatística, obviamente. E aí você vai fazer alguma uma análise técnica, talvez, direto para o gráfico. É interessante, sim. Eu ainda gosto de passar pelo Commitment of Traders, que é o posicionamento dos grandes traders. Como eu mostrei para vocês, tem uma divergência muito grande. Eles estão desmontando posições vendidas no dólar e recomprando o dólar. Estão começando a vender iene. E se a gente tem uma venda muito próxima ou minimamente parecida com a venda de iene dos últimos 20 anos, a gente vai ter uma valorização de 8% desse ativo. Se for igual os últimos 2 anos, vão ser 12%. É muita coisa. Se você pensar numa valorização aí de 2 a 3 meses. Então, possivelmente vai ser o trade do lado. Isso para swing trade. Como eu falei para vocês, vocês podem não só estar posicionados no swing trade, como olhando esse ativo aí pelos próximos 2 meses com uma tendência muito clara e escalpelando ele, pegando 2, 3 para 1 de uma forma bem clara. Então você vai aumentando a sua assertividade, mantendo seu bom payoff, seu bom risco-retorno também. Outro ativo que já está sofrendo não, na verdade, quem está sofrendo aqui, quem são os hedges dessa posição. Provavelmente vai ter a mesma dinâmica de mercado, é o franco suíço. Eu deixei aqui no relatório, vocês vão ler aí o relatório, qual que é o último fundo, e vocês vão entender que os não comerciais eles tocaram novamente o último fundo de qual fez a tendência e já começou a virar. Eu, inclusive, eu já estou posicionado nesse trade. Vocês vão olhar aí no diário, vocês vão ver uma demanda. Vindo para o gráfico do franco suíço, vocês vão ver uma demanda
bem clara aqui. E o franco suíço nunca esteve tão valorizado em relação ao dólar nos últimos sei lá quantos anos. Vamos pensar aí de uma certa forma que do fundo não passa. Do fundo não passa, não passa. Eu já estou comprado um pouco abaixo desses 50% dessa demanda, então eu já estou num lucro bom. Aí a minha ideia aí é ficar posicionado por um bom tempo nele. Vamos ver até onde o Commitment of Traders vai virar, porque ele tá, eu deixei tudo no relatório, tá muito bonitinho lá. Ele tá indicando uma reversão, tá no extremo total também, e já começou a reverter. Então, isso é muito, muito legal, porque a gente está baseado, amparado estatisticamente, a gente está amparado com o melhor relatório de Forex que existe, que os grandes traders utilizam isso. A gente está amparado numa demanda de um gráfico diário, e se a gente pensar num gráfico mensal, que eu acho que para muitos aí, talvez nunca tenham aberto esse gráfico, a gente está no fundo do fundo. Então, a última vez que o preço chegou mais ou menos próximo dessa região foi lá em 2011. 2011. Então, aqui às vezes a gente tem um potencial de valorização muito grande, de um risco-retorno absurdo, mas obviamente você vai ter que ter paciência para ficar posicionado por muito tempo. Tá? Eu não acredito que vá tudo isso, eu também não vou segurar tudo isso também não, né? Também é absurdo. Mas é uma ideia de trade e principalmente para vocês irem fazendo a day trade olhando com ativos fixos que tem uma tendência muito clara. Porque muita gente acaba olhando só ativos que estão em tendência, por exemplo, como o euro e o próprio ouro ficaram por muito tempo numa tendência muito forte e depois continuaram com esse viés em épocas de consolidação, igual o euro está aí, sei lá, uns 2, 3 meses parado lá no topo e você fica tentando seguir essa tendência de compra e não rende, entendeu? O ouro ele passou aí depois de uns 3, 4 meses também quase no mesmo range até dar essa explosão novamente. Então, por que você não vai pegar a grande virada do mercado? Você já está prevendo isso, você está amparado. Espero que tenham gostado. Se gostou, dê um like, faça um comentário e não esqueça de baixar o relatório, que ele está bem, bem, bem completo. Ele está muito mais descrito do que eu falei aqui no vídeo. Eu acho que o vídeo é interessante para você entender a lógica do por trás, do como eu comecei essa análise, e ali está descrito especificamente passo por passo de como você vai fazer. Ah, um detalhe bem legal, eu esqueci de comentar com vocês. Uma coisa é um bônus, bom ficou para o final do vídeo. Eu aprendi isso com o Finesse, que é um dos melhores alunos do ICT, do SMC, que se você traça uma fibra de um range claramente de alta, o ativo ele tende a ficar na parte superior de 50%, isso indica uma forte acumulação. Você percebe que quase nunca ele passa aqui dos 50% para baixo. Quando ele passa, você vê que é só pavio, ele passa pouco tempo. Por quê? Eu não acredito dessa forma, tá? Que o Smart Money não quer que você compre lá. Eu acho que não existe isso, obviamente. Mas ele fala que o Smart Money não quer que você compre onde eles estejam comprando, que seria abaixo de 50%. Então pense nisso. Tá? Se vocês ainda têm dúvidas sobre o que eu falei aqui em relação à sazonalidade, vocês têm dúvida em relação ao Commitment of Traders, que tem sim uma certa interpretação, cada um vai interpretar de uma tal forma. Eu já vi muitas pessoas pegando referência do gráfico. Eu hoje te mostrei como uma divergência no gráfico que pouquíssimas pessoas fazem. Na verdade, eu nunca vi ninguém fazer essa questão de divergência. Mas, enfim, olhe pelo lado de análise técnica. Você traça uma fibra e olha que o preço fica lá, acumulado na região superior. Para quem estudou o Wyckoff, vai entender o que eu estou falando também. Tá? Isso aí está acumulado, ele só vai vir pegar liquidez, ou no caso, quando a gente está olhando o Commitment of Traders, na verdade ele não vem pegar liquidez, ele vai forçar uma venda, uma liquidação, na verdade, por quê? Porque esses caras estavam vendidos, tem gente posicionada na venda ainda, provavelmente. Então eles vão pelo menos fechar ali mais ou menos no preço médio, que tende a ser algo próximo ali da VWAP ou dessa demanda, fechar esses trades que estavam posicionados negativamente, e aí você vai ter um short squeeze muito interessante, um movimento expansivo de alta muito forte. Então, fique de olho, porque provavelmente vai ser um dos melhores trades. Esse é o franco suíço. O franco suíço, ele já está seguindo a tendência dele, na verdade, eu falei para vocês, peguei aqui no fundo, já dava para ter feito alguns trades aqui numa hora. Vou ser bem sincero com vocês, eu acabei não piramidando, eu pensei muito em piramidar, mas eu já estava bem posicionado bem aqui no fundo, eu não quis estragar o meu posicionamento. Mas, cara, ele trocou a estrutura aqui numa hora e já fez um boss, né, uma break of structure. Ele respeitou 60% da pernada e seguiu tendência. Eu queria até ter comprado aqui novamente, ter comprado mais um lote aqui,
eu acabei não comprando, não aumentando minha posição, que já estava bem alta. Mas, enfim, fica aí de ideia para vocês.